Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. Eu falei que ia fazer assim, agora eu vou fazer toda vez Quebrando a Banca. Por quê? Quebrando a Banca é um projeto especial para ajudar você a passar no concurso da EBSER. O que a gente quer? Deixar você no ponto. A gente já falou que a gente tem uma meta aqui de que todos os nossos alunos acertem pelo menos 85% da prova. Como é que a gente está fazendo isso? Primeiro, você tem toda a teoria lá, depois você vem para o Quebrando a Banca, onde o professor faz uma revisão, uma super revisão sobre o assunto com você primeiro, e depois ele entra direto, mergulhado, de cabeça nos exercícios. Você sabe que esses primeiros 30 minutos fica aberto para você, que a gente tem uma das nossas missões é democratizar o estudo para concurso em concurso de enfermagem, então a gente sempre faz uma primeira transmissão aberta e depois o restante do conteúdo fica todo para os alunos lá dentro da área do aluno, para quem comprou especificamente o curso da EBSER, ou o curso de EBSER para enfermeiro, ou o curso de EBSER para técnico de enfermagem, ou aqueles que já eram alunos que compraram um módulo de aceleração. O módulo de aceleração tem o Quebrando a Banca IBFC, Quebrando a Banca CESP, que são transmitidos aqui durante a semana, e os 4 módulos SUS, legislação do SUS, legislação da EBSER e raciocínio lógico, simplificado e desmistificado pelo nosso professor Adriano. Então agora você vai ficar com mais um módulo do Quebrando a Banca e faz uma competição saudável. Sabe o que você pode fazer? Enquanto o professor estiver fazendo os comentários, você diz, olha, já estudei isso, nunca estudei isso. Pra quê? Pra você mandar mensagem pro teu cérebro dizendo, olha, se você já estudou, cérebro, isso, só recupera essa informação. Se você não estudou, faz uma introdução dessa informação no teu cérebro para quando você estiver estudando, você já mandou uma mensagem para ele antes dizendo, olha, aprendi isso, porque disso aqui depende os meus 9.000 como enfermeiro ou os meus 4.500 como técnico de enfermagem. Então faz isso. A partir de agora, se dedica de corpo e alma a aprender tudo que você puder nesse Quebrando a Banca, tá bom? Vamos lá com um dos nossos professores excelentes. Vamos lá, vamos pra cima. Fala, galera, tudo bom? Bem-vindos aí a mais um Quebrando a Banca do Enf Concursos, professor Vitor Roberto. É um prazer enorme estar com vocês, né? Para vocês aí que já conhecem a nossa equipe, né? Desde já, sejam todos aí muito bem-vindos. E para quem não conhece, né? Vem aí participar e conhecer toda a equipe do Enf Concursos. Bom, pessoal, vocês já sabem, né? Eu sou muito objetivo, a gente já vai lá direto pro nosso conteúdo, vamos trabalhar, vamos aí estudar pra gente gabaritar as nossas questões da banca, certo? Bom, pessoal, do que vamos falar hoje? Saúde do idoso. Vamos fazer aí um resuminho, vamos falar de alguns pontos aí interessantes e importantes em saúde do idoso, né? Revisando questões que já foram cobradas, ok? Vamos lá? Vamos iniciar? Vamos pra cima? Vamos com tudo? E aí, galera? Olha, primeira coisa que nós temos aí para falar é a respeito da epidemiologia. Quando a gente fala em saúde do idoso, muito tem se cobrado a questão epidemiológica, por causa da transição epidemiológica no qual passa o nosso país, né? Motivo esse, por exemplo, tem sido discutido a reforma da Previdência. Um dos motivos, a população tem envelhecido, né? A quantidade de pessoas que estão contribuindo tem diminuído, né? Com a Previdência. Por isso, é um assunto que se discute bastante na disciplina. Então, quando eu falo em envelhecimento, em epidemiologia, de saúde do idoso, eu tenho que lembrar de quê? Envelhecimento populacional. A população está envelhecendo. O que está acontecendo? Está acontecendo uma inversão da pirâmide etária brasileira, né? Então, a pressuposição é que em 2050, né, 2060, nós tenhamos mais idosos do que jovens, né, do que adolescentes. Então a população está envelhecendo, a população está vivendo mais. Hoje a expectativa de vida ao nascer é de 76 anos. Então isso tem aumentado, né? A todo ano tem se aumentado alguns meses na expectativa de vida do brasileiro. Bom, segundo tópico aí pra gente falar. Então nós falamos primeiro. Opa, deixa eu colocar a canetinha aqui. Primeiro tópico, envelhecimento populacional, a questão da idade. Então, a nossa população tem envelhecido. Segundo tópico, envelhecimento individual, deterioração de um organismo. Bom, o indivíduo, ele, né, o envelhecimento, ele é
heterogêneo, ou seja, cada indivíduo vai envelhecer de uma forma. Isso vai depender do contexto no qual esse indivíduo foi inserido ao longo de sua vida. Então, aquele indivíduo que teve uma dieta mais equilibrada, que teve no peso normal, que não foi sedentário, que não foi tabagista, que não foi etilista, ele tem as chances de sobrevida, de expectativa maior do que aquele indivíduo que teve todos esses fatores de risco, por exemplo. Né? Então ele há uma deterioração do organismo, que pode ser patológico ou não, que é o que nós vamos falar no nosso próximo slide. Então esse envelhecimento ele não é homogêneo, ou seja, ele é heterogêneo, ele vai de indivíduo a indivíduo devido aos fatores de riscos expostos e sua carga genética. Terceiro, envelhecimento ativo, potencial para o bem-estar físico. Esse é o nome que nós temos que usar. Envelhecimento ativo. O indivíduo que envelhece ativamente, ou seja, que pratica atividade física, tem nutrição equilibrada, né? Não fuma, não bebe, que tem, né, aí uma maior expectativa de vida, ele vai ter melhores condições ou melhor qualidade de vida no seu envelhecimento. Por isso que a gente tem que promover o envelhecimento ativo, porque o envelhecimento ativo nos leva a melhor qualidade de vida, ou seja, indivíduos menos vulneráveis. Bom, como eu falei, o processo do envelhecimento não é homogêneo, ele é heterogêneo. Bom, senescência versus senilidade. Quem já acompanhou nossas aulas já sabe que eu já falei desse conceito. Reforçando, senescência é um processo natural de envelhecimento em condições normais. Ou seja, o indivíduo envelhece não patológico, né? Ou seja, é normal, até porque é esperado que todos nós possamos envelhecer, né? É o curso natural, né, do ser humano. Ele nasce, ele cresce, ele amadurece, ele reproduz, ele envelhece, ele morre. Lembra lá do ensino fundamental, quando a professora de ciências falava disso? Pois é, esse é o nosso processo de senescência, ou seja, envelhecimento natural. Ah, professor, como que eu faço para eu não confundir com senilidade? Lembra que senescência é uma fase natural, assim como a adolescência, que é uma fase esperada do envelhecimento do indivíduo, ok? E senilidade? Bom, senilidade são condições de sobrecarga, presença de doenças. Então o indivíduo é sedentário, o indivíduo é etilista, ele é tabagista, ele teve um DPOC cedo, antes dos 60 anos. Ele vai ter um envelhecimento com uma sobrecarga maior, ele vai ser mais vulnerável a outras doenças, ele vai ter menos qualidade de vida e menos expectativa de vida. Então, quando o indivíduo envelhece com patologias, quando ele já é hipertenso, já é diabético, quando ele tem problemas respiratórios, o que acontece? Esse indivíduo ele envelheceu na senilidade. Os riscos dele desenvolver uma demência, né? Os riscos dele ter perca das atividades de vida diária, né? São muito maiores daqueles indivíduos que envelheceram normalmente sem a presença de comorbidades. Então eu poderia dizer que eu tenho a presença ou a associação de comorbidade no processo de envelhecimento, enquanto no outro eu não tenho esse processo, né? É normal. O indivíduo vai perdendo, né, fibra elástica, o indivíduo tem uma perca de massa muscular natural da idade, mas ele tenta, por exemplo, compensar com a atividade física. E aquele indivíduo que tem comorbidade e não faz nenhum auxílio, né? Ele tem aí uma maior vulnerabilidade a doenças e menor qualidade de vida. Bom, vamos para a nossa primeira questão? Olha só, declínio físico apresenta-se como uma das principais características do envelhecimento e pode ser consequência de processos distintos, a senescência e a senilidade. Sobre a senescência é correto afirmar. Então ele quer saber se você sabe a diferença de senescência e senilidade. Então vamos lá, letra A. Se caracteriza principalmente pela perda de capacidade de memorização. Pessoal, não posso afirmar isso sobre a senescência, né? A senescência é um processo natural. Não quer dizer que o indivíduo obrigatoriamente vai perder a memória. Não é todo indivíduo que envelhece e perde a memória fisiologicamente. Então, letra A, incorreta. Letra B. Se caracteriza por afecções que acometem um indivíduo idoso. Bom,
afecções que acomete o indivíduo idoso? Não, isso daqui é senilidade. Letra C, acomete os idosos, mas também pode estar presente em jovens. Pessoal, falso. Senescência é um processo de envelhecimento não patológico, sem comorbidades, no idoso. Letra D, é o envelhecimento fisiológico do organismo. Ok. Letra D, é aquilo que eu espero do meu organismo, né? É o que eu tenho, né, de esperança para envelhecimento, né? Então, existem alterações fisiológicas normais do meu organismo, e isso é a senescência. Letra E também é conhecido como demência. Não, pessoal, tem nada a ver senescência com demência. Só parece no nome, mas na teoria, na prática, a gente não tem correlação aí dessas duas palavrinhas, ok? Vamos continuar? Então, resposta letra D. Bom, fatores relacionados. Quais são os fatores relacionados ao processo de envelhecimento? Bom, eu tenho que durante o meu processo de envelhecimento, eu tenho diminuição da natalidade e declínio dos níveis gerais de mortalidade. Então, olha só, você vai fazer uma questão de epidemiologia e ele fala sobre o processo de envelhecimento. E ele vai falar assim para você, 2 possíveis causas do aumento da expectativa de vida. Bom, primeiro, eu posso usar a diminuição da taxa de fecundidade ou diminuição da taxa de natalidade. E outra causa, aumento, né, da expectativa de vida. Por quê? Porque está diminuindo os níveis gerais de mortalidade. Então, esses são fatores que contribuem para o aumento do processo de envelhecimento na população brasileira. Então, lembrando, nós que tínhamos uma pirâmide, né, com a base mais alargada em relação ao topo, agora eu vou ter uma base mais curta, né, menor do que o seu topo. Então, está se invertendo. Isso daqui nos anos 80, anos 70, e aqui é a projeção para os anos de 2050, 2060. Atualmente, 2020, nós já temos aí uma diminuição dessa, né, uma diminuição dessa base, e já temos aí um alargamento desse topo da pirâmide, aqui 2020, ok? Vamos lá, próxima questão, pessoal. O envelhecimento, antes considerado um fenômeno, hoje faz parte da realidade da maioria das sociedades. Sobre o processo de envelhecimento, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, letra A. O envelhecimento populacional é uma resposta à mudança de alguns indicadores de saúde, especialmente o aumento da fecundidade e da mortalidade e a queda da esperança de vida. Bom, envelhecimento populacional é aumento da fecundidade? Não, diminuição. E aumento da mortalidade? Também não. Então, o correto aqui é diminuição, ok? Então, pessoal, né? E queda da esperança de vida? Não, aumentou, né? Aumento da esperança de vida. Então, olha só, a taxa de fecundidade diminuiu. Ou seja, antigamente, na época dos nossos avós, a maioria dos que estão aí me assistindo, tenho certeza que eles tinham o quê? Muito mais filhos. Hoje, né, a gente tem observado que isso diminuiu muito. A mulher tem esperado mais para ter filhos e tem planejado melhor. E com isso ela tem tido menos filhos, ok? Então, letra A está incorreta. Letra B. Certas alterações decorrentes do processo de senescência, ou seja, envelhecimento normal, ficam impossíveis de ter seus efeitos minimizados pela assimilação do estilo de vida mais ativo. Bom, pessoal, então olha só, está incorreto. Então, certas alterações ficam impossíveis de ser minimizadas? Não, eu tenho como minimizar o processo de envelhecimento através da adoção de um estilo de vida mais ativo. Próximo. O maior desafio na atenção à pessoa idosa é conseguir contribuir para que, apesar das progressivas limitações que possam ocorrer, elas possam redescobrir possibilidades de viver sua própria vida com máxima qualidade possível. Ótimo, esse daqui é o envelhecimento que nós falamos ativo, né? Eu vou possibilitar o meu indivíduo viver
com qualidade de vida. Então, resposta letra C. O envelhecimento pode ser compreendido como um processo patológico de diminuição progressiva de reserva funcional dos indivíduos e que sempre causa inúmeros problemas independente da idade do idoso. Falso. Não posso considerar ele como um processo patológico, tá? Então, resposta letra C. Próximo. Em visita domiciliar a um idoso, é necessário identificar potenciais riscos para quedas relacionados a fatores intrínsecos e extrínsecos do idoso. Assinale a alternativa incorreta no que diz respeito aos fatores que envolvem quedas em idosos. Então, letra A, alternativa incorreta. Letra A, marcha com passos curtos. Isso aqui está verdadeiro. O idoso que apresenta uma marcha lenta, uma marcha com passos curtos, inclusive uma marcha que a gente pode chamar de parkinsoniana, ele tem maior risco de queda, né? Ele tem maior risco de fazer, né, uma sobreposição aí dos pés, de fazer um próprio tropeço e cair da própria altura. Então, marcha lenta com passos curtos é um fator extrínseco e intrínseco do meu paciente. Letra B, sexo feminino. Pessoal, sexo não quer dizer risco para o número de quedas. O que nós sabemos é que a maioria das quedas acontece em residência e acontece em mulheres por serem donas dos lares. Mas o fato de ser mulher não é um fator de risco intrínseco para quedas. Então, resposta letra B. Uso de ansiolítico, tá certo, tá? O uso de ansiolítico pode dar tontura, vertigem, sonolência e assim precipitar com o maior número de quedas em idosos. Lesão do sistema nervoso central, sim. Então, quando eu tenho uma lesão, por exemplo, do cerebrilo, que pode me, deixar um distúrbio de equilíbrio, meu indivíduo tem maior chances de cair. Idade maior que 65 anos, sim, isso é um fator de risco. Então, idade maior de 65 anos, ou quanto maior a idade, maior é o risco dele cair, maior o risco de quedas, tá? Então, pessoal, nós temos que tomar cuidado aí com esses fatores de risco, com as informações, né? Lembrando que as quedas é uma das principais causas de institucionalização em idoso. Por quê? O idoso cai, ele tem uma fragilidade óssea, essa fragilidade leva a uma fratura, essa fratura leva a uma internação, muitas das vezes essa internação leva a processos infecciosos, que leva idosos a um processo de acamado. E aí a família não tem condição, não tem tempo, ou não tem disponibilidade, ou não quer, e acaba institucionalizando esse idoso. É uma cascata, de ações levando aí a queda como um dos principais fatores da institucionalização de idosos. Vitor, qual é outro fator importante para a institucionalização de idoso? Incontinência urinária. Então lembrar aí que eu tenho incontinência de esforço, incontinência de urgência, incontinência funcional, que são tipos de incontinência que também levam o idoso a muitas das vezes a uma dependência ao uso de fralda e também leva a sua institucionalização pela família. São aí os dois principais fatores, ok? Próxima questão. Constituem diretrizes políticas da política nacional do idoso. Letra A. Proposição de políticas e programas para o serviço de saúde. Essa é uma diretriz da política nacional do idoso? Não, tá? Isso não é proposição de políticas e programas. Letra B. Visualização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, que proporciona sua integração às demais gerações. Ok, tá? Uma das diretrizes da política nacional é proporcionar a integração do idoso ao meio social. Então, resposta letra B. Letra C. Priorização do atendimento ao idoso em órgão público, prestadores de serviços segundo ordem de chegada. Pessoal, falso. Olha, nós sabemos, pessoal, que nós já temos aí a questão da classificação de riscos de acordo com prioridade clínica. Já foi-se o tempo em que o idoso, ele tinha prioridade por ser idoso, pelo fator idade. Hoje, o idoso ele vai passar pela triagem clínica como qualquer outro paciente e dentro daquela cor de classificação ele vai ter prioridade, mas na sua cor de classificação. Letra D. Descentralização político-administrativa, ou melhor, centralização, tá?
Incorreto, é uma descentralização. Letra E, capacidade e reciclagem dos recursos humanos e na prestação de serviços na atenção primária de saúde. Então, capacitação e reciclagem dos recursos humanos nos serviços na atenção primária. Não é só na atenção primária, é em toda a rede de saúde. Por isso, essa afirmativa está incorreta. Então, olha aí. Lei 8.842, de 1994, Política Nacional do Idoso. Lá no artigo 4º, ele fala então da viabilização de integração às demais gerações, ou seja, incluir o idoso na sociedade com as demais gerações, né? Então, é uma extrapolação da lei, quando desabrigados e sem famílias, descentralização político-administrativa e capacitação de recursos na área de geriatria e gerontologia, tá? Então, isso daí é as justificativas das nossas afirmativas. Próximo. Sobre o envelhecimento e a saúde da pessoa idosa, é correto afirmar-se que: letra A. Idosos com mais de 60 anos devem receber uma dose da antipneumocócica anualmente. Falso, tá? Anualmente, ele tem que tomar a vacina contra a gripe, tá? A antipneumocócica, ele vai ser avaliado de acordo com o médico para ver se ele tem risco e se tem necessidade. Letra B. A senilidade pode ser compreendida como um processo natural do envelhecimento, com a diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos e que em condição normal não costuma provar qualquer problema. Bom, não é senilidade, é senescência. Letra C. A senescência é uma condição patológica que requer assistência decorrente de situações de sobrecarga, como doenças, acidentes e estresse emocional. Pessoal, está incorreto, não é senescência, é senilidade. Letra D. São os tipos mais comuns de demências irreversíveis nos idosos: doença de Alzheimer, demência vascular, demências dos corpúsculos de Levy e demência frontotemporal ou doença de Pick. Ok, demências irreversíveis. Então, demências irreversíveis. Eu tenho doença de Alzheimer, demência vascular, demências do corpúsculo de Levy e demência frontotemporal. Resposta letra D. A vacina duplo adulto, DT, não precisa ser administrada no idoso, exceto no caso de ferimentos considerados sujos. Falso, tá? A vacina DT faz parte do cartão de vacina do meu idoso, ok? Ele tem que estar em dia. Então, por isso está incorreto. Próxima questão. Segundo preceita o Estatuto do Idoso, é garantia do idoso atendimento preferencial e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população. A lei assegura que as pessoas idosas sejam atendidas antes de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento, em estabelecimento público e privado, prestador de serviço à população, como hospitais, clínicas, supermercados, cinema, teatro, dentre outros. Em relação aos estabelecimentos de saúde, a lei estabelece: letra A. Nos serviços de emergência de saúde dos estabelecimentos públicos e privados, a prioridade do atendimento ficará condicionada à avaliação médica em face da gravidade dos casos a atender. Correto, né? Então, em caso de emergência, né, a prioridade será condicionada à avaliação médica. Letra B. O direito do idoso a acompanhante não poderá ser negado em qualquer circunstâncias, nem mesmo quando o médico justificar por escrito as razões que impedem a permanência do acompanhante nas dependências do hospital. Falso, tá? Existem, pessoal, sim, né, momentos em que o idoso não vai poder ser acompanhado e o médico pode justificar, como, por exemplo, momentos em que há gravidade, que precisam de procedimentos invasivos, cirurgias. Nesses momentos, o médico justifica-se que não há necessidade devido à complexidade do atendimento. Letra C.
O atendimento deve ser prioritário, o que necessariamente não precisa ser um atendimento individualizado, ou seja, não há necessidade de ser disponibilizado um atendimento especializado para as pessoas idosas. Falso, né, pessoal? Não precisa ser um atendimento individualizado? Falso, precisa ser. Letra D. Nos serviços de emergência de saúde dos estabelecimentos públicos e privados, a prioridade de atendimento deverá ser respeitada, independente da situação e da gravidade. Falso, né? Nós já falamos. Bom, o idoso chegou numa emergência. Ele vai passar por uma triagem como todos os pacientes. Ele foi classificado como pouco urgente, que é a cor verde. Dentro das cores verdes, ele vai ter prioridade pela sua idade, tá? Mas, se chega um adolescente, por exemplo, ele é classificado com a cor amarela, que é urgente, quem vai ter prioridade? O idoso, que é verde, pouco urgente, ou o amarelo, urgente, que é adolescente? O adolescente. Então, o idoso, ele tem prioridade dentro da sua classificação clínica, ok? E lembrando, a última atualização que nós tivemos do Estatuto do Idoso fala que agora, entre os idosos, terão preferência os idosos com mais de 80 anos. Ou seja, vamos lá, chegou um idoso com 70 anos e ele foi classificado como amarelo. Ou seja, uma classificação de acordo com o protocolo de Manchester urgente. Ele tem que ser atendido até 1 hora. Nesse período de tempo, chegou um outro idoso com 85 anos e ele foi também classificado como amarelo. A lei fala que agora esse idoso terá prioridade sobre o anterior. Por quê? Porque ele tem mais de 80 anos. Então, a nova atualização do Estatuto do Idoso, no ano de 2018, falava o seguinte, que o idoso que tem mais de 80 anos passa a ter prioridade sobre os demais idosos. Então, olha só, Decreto 5.296 de 2004. Então, ele regulamenta as leis 10.048 de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas, né, com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, olha o que ele fala. Nos serviços de emergência, aqui no parágrafo 3º do decreto, nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de atendimento à saúde, a prioridade conferida por este decreto fica condicionada à avaliação médica em face da gravidade. Então, em face da gravidade da avaliação, né, a prioridade é condicionada. E a lei no 10.741, que é a lei do Estatuto do Idoso, no capítulo de Direito à Saúde, lá no parágrafo 7º, ele fala, em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência, tá? Então, né, a mesma coisa. Se ele tem, né, mais de 80 anos e ele foi classificado em outra cor, ele não vai ter prioridade. Então, dentro daquela prioridade, dentro daquela cor, primeiro eu vou atender os com mais de 80 anos, depois os que têm entre 60 e 80 anos e o resto da população, tá? Então, o mesmo vale. Então, se eu tenho aquele idoso com 70 anos que é da cor amarela na classificação e o idoso de 85 que é cor verde, o idoso de 70 anos, por ser amarelo, continua tendo prioridade. Por quê? O idoso com mais de 80, ele é da cor verde, pouco urgente. Tá? Então a lei é clara, ó, em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência, exceto em caso de emergência, ok? Bom, pessoal, ficamos aqui com a nossa aula de hoje. Agradeço muito a sua presença, muito obrigado, desejo a vocês bons estudos, boas provas, quebrem todas as bancas possíveis e venha, né, ficar aqui junto com a nossa equipe do ENF Concurso. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Essa aula fica por aqui. E se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora. Essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assistir esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração
ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam o conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta? Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSER. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSER. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas a prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação da EBSER simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSER. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. O primeiro livro eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem,
de 392 páginas com toda a teoria, exercícios, ó, isso aqui, ó, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSER quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque a Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, ó, 1001 questões EBSER. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSER, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora, se você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 reais, em 12 vezes de R$ 24 reais, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 reais, ou 12 vezes de R$ 28,70. Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397 reais. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397 reais. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297 reais. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo. Mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297 reais, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então, se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa? Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso da EBSER é daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSER. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai! Tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acesse agora enfconcurso.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSER. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSER. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado, mas trêmulo, e está escrito lá, aprovado. E em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos.
Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta, rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSER, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. O meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Meu nome é Kelly. Meu nome é Rafael. Tinha aquele problema de cursinho online. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. Sempre fiz cursinhos presenciais. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com um aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. E estudava em média, assim, quando eu não estava trabalhando, que era um dia sim, um dia não, 12 horas por dia. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Eu que tinha tanta dificuldade de concentrar nas aulas, de pegar aquele conteúdo. A minha maior dificuldade antes de encontrar o pessoal do ENF Concursos foi a extensão de materiais, né, que a gente procura na internet. Estava muito vago e o tempo estava corrido também. A minha maior dificuldade em estudar para concursos é o horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. Eu sabia que tinha que estudar algumas matérias que são essenciais. No início dos meus estudos, né, posso dizer que a minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos, né? Conciliar os meus plantões. Eu descobri o ENF Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso, também que passa pela mesma situação, que somos enfermeiros, trabalhamos em longas jornadas de plantões e muitas vezes não temos tempo, né, de assistir às aulas presenciais. Eu sempre tive muita dificuldade para estudar enfermagem, qualquer outro assunto que seja, através da leitura. Eu tinha dificuldade para fixação, para memorizar aquilo que foi estudado através da leitura, né? E a minha segunda dificuldade era fazer um planejamento de estudos. Antes, eu estudava de forma aleatória, né? Não tinha um planejamento, eu começava estudando português e 20 minutos depois eu estava estudando SUS. Eu não tinha um direcionamento, né? Eu me formei enfermeira no ano de 2008 e não conseguia arrumar emprego em lugar nenhum, porque tudo quanto é lugar que eu ia procurar, sempre queria uma enfermeira que tivesse experiência, no mínimo 6 meses de experiência. Como que eu ia ter experiência se ninguém me dava a oportunidade? Era bem complicado. Trabalho de segunda a sexta e também sou plantonista em um hospital. Estudava em média 3 horas por semana, geralmente à noite, logo após o trabalho, e tive que me abdicar nos finais de semana para poder estudar um pouco mais. Só que chegou uma hora que eu não tinha mais grana de passagem para gastar com lanche, então estava faltando, não estava sendo vantagem fazer os cursinhos presenciais. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje eu estudo digo que se não os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho, que eu trabalhava numa empresa privada, tá? Aí eu chegava à noite e estudava, e o material todo disponibilizado. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF Concursos
tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. Eu vi na internet o ENF Concursos e resolvi pagar o curso para ver como que era. Vi os cronogramas, o meio de como passar num concurso, comecei a ver as videoaulas, assistir as videoaulas. Então, o ENF Concurso tirou todas as minhas dúvidas, os professores estão de parabéns, porque eles ensinam retirando todas as dúvidas, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula com eles. Tá para vencer agora, tá? O meu contrato, que é 1 ano, não é caro, é um curso que tá ao alcance de qualquer um. Eu indico muito, eu falo para minhas amigas, gente, ENF Concurso, para quem não tem grana, para quem não tem tempo, professores qualificadíssimos. Eu aconselho a todos vocês a fazerem, porque olha, muito bom. O corpo docente do ENF Concursos é muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. É muito empolgante. Com o ENF Concursos eu consegui ter esse direcionamento. E com o ENF Concursos eu consegui, superar essa dificuldade, porque eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Eu já consigo me planejar, Eu tenho meu esquema da semana, o que eu vou estudar durante a semana, as matérias, subdivididas. Então o ENF Concursos me ajudou bastante. Então o ENF Concurso me disponibilizou, através de sua plataforma do aluno, videoaulas, me disponibiliza apostilas, questões de prova, do qual se tem uma ampla e vasto conteúdo para se passar no concurso público. Eles têm todos os assuntos que você precisa para os concursos que são realizados aqui no Brasil. Todos os assuntos abordados pelos concursos, o ENF Concursos tem. As aulas, elas são bem objetivas, bem dinâmicas, elas são focadas. Os professores ensinam o que realmente cai na prova, o que me ajudou bastante. O ENF Concurso mudou totalmente a minha vida. Hoje eu consigo aprender através das aulas, aprender muito e consigo massificar, ficar bem fixo aquela disciplina que eu tinha bastante dificuldade. O meu rendimento acadêmico nunca mais foi o mesmo. Por meio das redes sociais, por meio do site, do YouTube, das videoaulas. Olha, meu rendimento melhorou. Me ajudou bastante em algumas aprovações. Com o cronograma que tem no site, eu consegui mexer, auxiliar assim um pouco e modificar o meu horário para poder bater nas coisas que eu quero, que é o meu objetivo. É um ensino de uma forma muito acessível, uma forma muito fácil, uma forma muito gostosa de você aprender. E graças a vocês, fui reconhecido como destaque acadêmico esse semestre. Hoje eu sou funcionária pública de uma prefeitura, da cidade de Pati de Alferes. Eu sou técnica de enfermagem. E na mesma época eu passei por um outro concurso do Hospital da Mulher, aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF Concurso. Passei em 1º lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBSER de Sergipe, como técnico de enfermagem. Depois que eu adquiri esse curso, as coisas mudaram. As aprovações vieram. Com os estudos eu consegui passar em 2 seletivos. Eu fui tendo mais foco, fui indo melhor em concursos. Hoje em dia eu já passei em 3 concursos públicos. Eu amei, eu não me arrependo. Uma equipe tão boa dessa, apesar de eu ser um aluno, nós conseguimos o 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pedras no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Então, eu desejo a todos boa sorte e obrigado, família ENF Concursos. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos. Hoje sou muito grato ao ENF Concurso. Compre o curso do ENF Concursos porque é muito bom. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.